Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Olha ele aí de volta, professor Laurence. Tudo bem com vocês, pessoal? Então, sétimo ano, ainda o tema igualdade e equações. Estamos no livro número 2, lá na aula número 17, já em aula 17, quarta semana de aula. Bom, o tema de hoje que está na tela para vocês é um tema chamado de raiz de uma equação. Raiz de uma equação. Você vai aprender com o Laurence hoje a como resolver uma equação do primeiro grau, né? Como resolver uma equação. Bom, resolver uma equação é bem simples. É encontrar o valor do peso das bolinhas. É isso. Encontrar os valores de peso de uma bolinha. Então, na aula passada, a gente, durante explicações de comparação e tudo mais, encontramos peso de bolinhas. Quando você fala em equação, você lembra das balanças, né? De balanças, por exemplo, de equilibradinha, né? Então, com esse equilíbrio, você poderia tirar conclusões do quê? Daqueles valores desconhecidos, né? Daqueles pesos desconhecidos. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Veja, imagina o seguinte aqui, ó. Um valor então de uma bolinha aqui. Vamos fazer bolinhas primeiro para depois a gente começar a criar situações e encontrar a resposta. Feito? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu vou desenhar para vocês uma balança novamente, tá? Foi uma atividade da aula passada. Eu estou desenhando uma balança. Imagina o seguinte aqui, ó. Nós temos, por exemplo, de um lado aqui, ó, duas bolinhas. Fazer bolas azuis para vocês aqui, ó. Duas bolinhas azuis. E o lado de lá, por exemplo, nós temos aqui um peso de 10 quilogramas, né? Um peso, por exemplo, de 10 quilogramas. Então, cara, quando você tem uma balança aqui equilibrada, bonitinha, vejam que cada bolinha aqui, ó, as duas bolinhas juntas são equivalentes a 10 quilos. As duas bolinhas juntas são equivalentes, por exemplo, a 10 quilos, né? Então, cada bolinha aqui, ó, se você concluir, ela vai ter, por exemplo, esse valor desconhecido aqui, ó, de 5 quilogramas para a primeira bola, né? E 5 quilogramas para a segunda bola. Essa conclusão que você pode tirar, pode concluir. Entende isso? Tudo bem? Mas agora, eu não quero mais ficar brincando de balança, né? Eu quero agora, de forma algébrica, que é o nosso encontro de hoje, encontrar o valor do peso dessa bola, né? Encontrar a resposta do peso da bola, encontrar a raiz dessa equação. É isso, né? É isso. Então aqui você pode fazer o seguinte, se quando você não conhece, por exemplo, o peso da bola, vamos chamar, por exemplo, de x. Lembra do valor desconhecido? Então, por exemplo, esse valor desconhecido aqui, ó, vamos chamar de x. Então você tem, por exemplo, aqui, ó, x, primeira bola, mais o valor de x, que é a segunda bola. Isso aqui resulta, por exemplo, no valor de 10. Um número mais um outro número resulta em 10. Quais são os dois números? Ah, já sei que vale 5, né? Beleza. Mas, veja, eu transformei agora, pessoal, essa balança numa equação, né? Equação é um equilíbrio, numa igualdade. Então, para você encontrar o valor do x, a ideia vai ser o seguinte. Vamos continuar com a ideia da balança, tá? Quanto que vale x mais x? Vamos pensar na soma de termos algébricos. X mais x é o valor, então, de 2x, concorda comigo? Equivalente ao valor do 10. 2x equivalente ao valor do 10. Lembre-se, quer encontrar o valor do x. Se por um acaso, como é uma balança equilibrada, né? Você poderia, nos dois lados aqui, ó, fazer uma divisão por 2, né? Então, se você dividir por 2 esse lado aqui e dividir por 2 desse lado aqui, ó. Então, dividindo os dois lados por 2, continua equilibrado. Lembra uma atividade passada de você, por exemplo, tirar duas bolinhas do lado, tirar duas bolas do outro? Quando você faz isso, continua o equilíbrio da balança. Então você pode dividir os dois lados por 2, né? Então com isso, ó, 2x dividido por 2 é x. 10 dividido por 2 é o valor do 5, tá? Então, essa resposta aqui, ó, x equivalente a 5. Cada bolinha vai ter equivalente a um peso, então, de 5 quilogramas, tá? Essa resposta aqui, pessoal, é chamada, então, de raiz. Então, quando você tem, por exemplo, uma equação é quando você tem isso aqui, ó. Isso aqui é uma equação, tá? Aqui, ó. Vou fazer aqui em vermelho para vocês, só para você não esquecer. X mais x igual a 10 é chamada de equação, né? Equação. Equação é que vem de igualdade, tá? É uma equação. E o objetivo dessa equação, nesse caso, é encontrar a raiz. Como é que eu faço a determinação dessa raiz? Você vai dividindo por 2, vai multiplicando por 2, de acordo com a equação que você tem, tá? E dessa forma você encontra a raiz. A raiz é o valor que você coloca na equação aqui, ó, e ela satisfaz esse equilíbrio, ela satisfaz essa igualdade. 5, que é o valor do x,
mais 5 é o valor do 10. Né? Então, em alguns casos, você consegue encontrar essa conta de cabeça. Afinal, lembre-se de volta, tudo começou no equilíbrio, começou na balança, né? Então, essa igualdade aqui, ó, é você falar que o 2x aqui, ó, x mais o valor do x é igual ao valor de 10 quilos, né? Então, na balança, você tem essa igualdade, essa equação de forma indireta aparecendo para vocês aí, né? Aparecendo para vocês aí. Vamos fazer mais um outro exemplo para depois ir para uma atividade proposta do livro de vocês. Se por um acaso aqui, gente, você tivesse, por exemplo, assim, ó, vamos agora criar uma outra situação aqui, ó. Vou desenhar para vocês uma balança, novamente, uma balancinha bonitinha aqui, ó, né? Então, por exemplo, desse lado aqui, eu vou deixar, por exemplo, 2 quilos, um peso de 2 quilos. Deste lado aqui, ó, você tem, por exemplo, um peso de 1 quilograma. E além disso, você tem aqui uma bola. Uma bolinha, né? Então, segundo essa balancinha aqui, ó, quanto que vale o peso da bola azul, né? Lembrando que a balança está equilibrada, bonitinha, até para você fazer a conta certa e se não tiver equilibrada, fura essa questão da equação, né? Então você tem a balança equilibrada, bonitinha, tudo mais aí. Então, com essa igualdade, encontrar, por exemplo, quanto é que vale esse peso da bolinha azul. Laurence, simples, igualdade, eu consigo fazer a conta de cabeça. Eu posso concluir, por exemplo, que essa bola aqui, ó, ela tem um peso, por exemplo, de 1 quilograma. Né? Porque 1 mais 1 equilibra com 2. Beleza, legal. Cálculos mentais que você acaba de entender essa ideia, né? De equação, de equilíbrio, de balança. Beleza. Mas se você pensar numa forma geral, vamos escrever isso aqui numa forma de expressão algébrica, ok? Então veja, a linguagem matemática é assim, ó. Se eu não conheço o peso dessa bola, chama de peso x. Lembra da variável x e tal? Ok. Então, para a gente montar essa equação, equação igualdade, né? Para encontrar esse x através de uma equação, você vai ter o seguinte, ó. O número 1, aqui, ó, número 1, acrescido do peso de um valor que eu não conheço, totaliza, por exemplo, o número 2. Totaliza o número 2. Então, quero encontrar quanto é que vale o peso x, que eu já sei que vale 1, ok? Então, aqui, ó, número 1 mais o valor que quero encontrar, que é desconhecido, totaliza 2. 1 mais um número equivale a 2. Essa é a pergunta da questão, né? Essa é a nossa linguagem matemática, se você quiser escrever por extenso. 1 mais um número equivalente ao valor do 2. Perfeito. Então, para você deixar o x sozinho aqui, ó, para encontrar o valor do x, a sua ideia é deixar o x aqui sozinho, sem ninguém aqui, ó, sem nenhum número, sem ninguém. Então, que tal você fazer o seguinte agora? Vamos subtrair 1 desse lado aqui, e vamos subtrair 1 desse lado aqui. Então você pode tirar 1 de um lado, 1 de outro, né? Então se você tirar uma bola daqui e a mesma bola do lado de lá, continua o equilíbrio. Você pode fazer isso, né? Então quando você subtrai 1 dos dois lados, em ambos os lados, menos 1 mais 1, vai dar 0. Então aqui sobra só o x, que vai ser igual a 2 menos 1, é o valor, por exemplo, de 1. Tá aí. Então essa raiz da nossa equação aqui, ó, essa raiz é equivalente ao valor, então, de 1, né? Então esse x vale 1. Entende isso? Esse x é equivalente ao valor do 1. Então, caso você queira, por exemplo, verificar se de fato é raiz, olhem para essa equação aqui, ó. 1 mais o valor de x igual a 2. Se no lugar do x aqui você colocar o valor de 1, de fato você vai ter o equilíbrio, né? Você vai ter, por exemplo, essa igualdade, né? Igualdade, equação, tem tudo a ver com balança. Perfeito? Então eu propus uma questão ali do nosso livro, que está agora na tela de vocês aí. Exemplos. Verifique se, por exemplo, o menos o 2, ele é raiz daquela equação 2x menos o valor do 7 equivalente a 0, tá? Então 2x menos 7 igual a 0, ele pediu para você verificar se o menos o 2 é raiz, tá? Então, para que seja raiz, vamos fazer o seguinte. Vamos agora verificar então essa situação aqui, ó. Nós temos, por exemplo, ó, 2x menos o valor então de 7, que vai ser equivalente ao número 0. Balança, uma balancinha, né? Então agora ele diz para nós se o valor de menos o 2 ele vai ser raiz, tá? Uma forma de você verificar, pessoal, se ele é ou não é raiz, é fazer assim, ó. Vamos encontrar valores numéricos. É um outro caminho de você encontrar a resposta também, através de valores numéricos, tá? Então se eu tenho, por exemplo, a seguinte expressão algébrica, 2x menos o 7. É uma expressão algébrica. Vamos no lugar do x substituir, então nesse caso aqui, pelo valor de menos o 2, tá?
Então, no lugar do x, ele vai ser agora substituído pelo valor de menos o 2. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes o valor, então, de menos o 2, mais o valor de menos o 7, né? Aqui, ó, mais menos o 7. 2 vezes menos 2 dá o valor de menos o 4, certo? Dá o valor de menos o 4. Então, menos o 4 com menos o 7, esse valor numérico vai ser equivalente a menos o 11. Notem que, se você agora pensar na balança, volta para cá, volta para cá. Então, se você substituir no lugar do x o valor de menos o 2, este lado fica menos o 11. Este lado fica 0. A balança fica equilibrada? Não. Então, de fato, como não foi equilibrado, eu posso falar que o menos o 2 não é raiz. É uma forma de você verificar, tá ok? Então, o menos o 2 aqui, ó, nesse caso, ele não é raiz. Não é raiz. Afinal, não houve o equilíbrio dessa equação, tá? Não é raiz. É uma forma de você encontrar essa resposta verificando, substituindo, tá? Se fosse 0 igual a 0, beleza, balança equilibrada, aí você consegue fazer então essa troca, essa substituição para verificar. Entendido? Tudo bem, gente? Então aí tarefa para vocês na tela. Página 114 e página 117, atividades estão propostas para vocês aí, e a gente se vê no próximo encontro, tá certo, gente? Aquele abraço e até lá!